Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje, dia 6 de abril de 2021, terça-feira, está no horário de iniciarmos a nossa reunião pública das terças-feiras. E antes de iniciar a nossa reunião, eu vou fazer a leitura do preparo, que é desse livro aqui, chamado Ânimo, de autoria de Lorival Lopes. E a mensagem de hoje é refazer-se. Ainda que sintas enorme fraqueza e te vejas sem futuro e sem paz, não te admitas sem condições de refazimento. Examina ao redor de ti e vê a natureza que, mesmo agredida e usada, prossegue renascendo e embelezando-se. É assim com o sol, a renovar as luzes, com o ar, a se desfazer das fumaças, com as águas, a se despoluírem, e com as árvores, a renovarem suas folhas, flores e frutos. Refaze-te, deixa-te preencher de esperança, e faze maiores voos do espírito. Abre-te ao amor a ti, aos outros e a Deus, e reconhece as tuas qualidades de vitória. Tem fortaleza de espírito. A planta, mesmo no escuro, sente o chamado da luz e rompe a terra. Então, nesse momento, vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento ao Senhor, rogando ao Pai, rogando a Jesus, rogando aos amigos espirituais as suas bênçãos, o seu amor, a sua luz. Pai amado, aqui estamos todos nós reunidos, nesta noite de terça-feira, nessa reunião, para, acima de tudo, te louvar como Pai Criador, o Pai que ama todos os seus filhos, o Pai onipotente, onisciente, o Pai Criador, o Pai de misericórdia e justiça. E para te agradecer também, Senhor, pelas bênçãos infinitas que o Senhor derrama sobre todos nós a cada dia que passa. Te agradecer pela oportunidade da reencarnação, de estarmos neste planeta, no planeta Terra, mesmo sendo um planeta de provas e expiações. Ele é um paraíso para todos nós. É uma escola, é um hospital, é um templo, é uma oficina de trabalho, onde cada um de nós terá, ou melhor, está tendo e continuará a ter oportunidades para buscar crescer, aprender, reparar seus erros, buscar a sua transformação. São dádivas maravilhosas, Senhor, que o Senhor nos proporciona a todos os espíritos, todos os dias. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos, como nos ensinou Jesus, em momento de dor e sofrimento, te pedir ajuda, pedir acréscimo de misericórdia. Não só para nós, que também precisamos muito, porque ainda somos espíritos muito endividados, mas na noite de hoje queremos te pedir para esses irmãos que estão sofrendo, Senhor. Alguns dos nomes constam dos nossos cadernos de irradiação. Temos o caderno dos encarnados, temos o caderno dos desencarnados, e para nossa tristeza, a cada dia o número de nomes nesses cadernos aumentam, Senhor, devido a toda a situação difícil que todo o planeta enfrenta nesse momento, que é essa pandemia. Agora mesmo, acabamos de escrever mais um nome nesse caderninho, de um companheiro que retornou à pátria espiritual. Assim sendo, Senhor, te pedimos, tem misericórdia, compaixão desses irmãos que sofrem nos hospitais,
nas suas residências sob um leito, nas instituições, sobre uma cama, de um asilo, de uma penitenciária, de um abrigo, ou mesmo nas ruas. Te pedi pelos que estão deixando o planeta em condições muito difíceis, porque alguns passaram dias, semanas, meses internados no hospital, sobre um leito do hospital, passando por todos aqueles processos dolorosos durante a sua internação. Estão desencarnando alguns sem compreender perfeitamente o que está acontecendo. Que eles possam ser amparados, Senhor, onde quer que estejam, esclarecidos, consolados, fortalecidos para poderem se recuperar e em breve retomar as suas atividades no plano espiritual. Pedimos também pelas famílias que estão sofrendo, muitas com os parentes internados, outros desencarnando, tendo que ir aos cemitérios até durante a madrugada para enterrar o seu ente querido. Quanto sofrimento, Senhor. Assim te pedimos, alivia, Pai, as dores desses irmãos. Alivia as dores de toda essa humanidade, Senhor. E assim, sabendo que a tua compaixão é imensa, Senhor, e que o Senhor amparará todos nós, nos sentimos abraçados, amparados. E como nos disse o Mestre Jesus, continuaremos a te amar infinitamente, buscando também amar o nosso próximo. Isso é um aprendizado, Senhor. E estamos aqui para seguir o exemplo do Mestre Jesus, que nos deixou ensinamentos tão profundos. Envolvidos, então, pelas suas vibrações amorosas que caem do alto, vindas do coração dos amigos espirituais que nos envolvem, do Mestre Jesus e do teu magnânimo coração, te pedimos amorosamente a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Bem, meus irmãos, antes de iniciarmos a nossa reunião, queremos agradecer a Rosângela, que fará a nossa palestra da noite de hoje, e o tema que ela vai tratar aqui chama-se Renascimentos. E esse tema consta do livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? O Evangelho de Jesus à Luz da Psicologia Profunda. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para compreender um pouco mais a mensagem, essa mensagem que a Rosângela irá nos trazer. Rosângela, a palavra é tua. Você tem aí, pode ir aí até 8h30, se precisar passar 5, 10 minutinhos, pode passar, não tem problema não, tá bom? Ok, então. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui, né? Uma bênção, melhor falando, estar com vocês, com os companheiros, estar nesse espaço virtual, sendo acompanhada pela espiritualidade do Cefa. Isso só nos traz assim muito conforto e muito consolo, principalmente no momento que estamos vivendo, como foi colocado pela Rose, momentos tão desafiadores, tão difíceis, e momentos de aprendizado, com toda certeza. E olhando esse capítulo, que é o capítulo 4, item 25, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, São João, capítulo 3, versículo 3. Então, no capítulo 4, voltando lá, só para a gente contextualizar aqui, no capítulo 4, item 25, é sobre a necessidade da encarnação, né? É o que ele vai falar, é até uma mensagem de São Luís, que é maravilhosa essa mensagem, né? A pergunta é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E eu até vou ler essa questão,
que eu acho bem interessante, que ele diz assim, São Luís fala: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham, onde está? Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, que é quando se torna um castigo. Por isso que a gente sempre conversa sobre isso, essa questão dessa reencarnação, né? Sobre o que Joana traz à luz da psicologia profunda, sobre os renascimentos, né? E se nós pararmos para observarmos, estamos renascendo todos os dias, até falando, fisiologicamente falando, né? As nossas células morrem, outras vêm, vai, e assim faz parte, né? Como a Rose leu sobre o refazimento, né? Da semente no finalzinho, quando ela fala que ela como que ela atravessa aquela terra, aquele local escuro para brotar, para renascer. E isso muitas vezes, né, acontece conosco também. Estarmos vivendo uma pandemia agora, com toda certeza, temos que entender que longe está ser um castigo divino, mas sim um aprendizado, uma escola, e que possamos realmente aprendermos, né, com esse momento que estamos vivendo. Poderíamos dizer que é um momento pedagógico, dolorido, mas pedagógico. E aí, Joana, ela vai falando nesse texto dela, é um texto grande, eu com certeza não vou entrar em todo o texto, mas ela começa nesse primeiro parágrafo, que eu gostaria de destacar umas palavras que ela coloca aqui, que são muito importantes. Ela diz assim: Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência. Só essa primeira parte que ela coloca, que ela diz que Jesus é o psicoterapeuta por excelência, já deve agir em nós com uma força, uma confiança, um amor, né? Uma certeza que nós temos um psicoterapeuta por excelência junto a nós. E que, em todos os momentos da nossa vida, ele está junto a nós, né? Assim como a gente sabe que o nosso anjo da guarda está junto a nós e traz até nós muitas das mensagens do próprio mestre, falando, né, em nome dele, falando aquilo que a gente deve trabalhar dentro de nós, né? Não nos desesperarmos. E é muito engraçado quando fala essa questão de não se desesperar, porque esse momento hoje, para mim, está sendo muito bom, porque ontem, a essa hora, eu estava assim como se eu fosse a última pessoa do mundo, que o mundo tinha acabado e só eu tinha ficado, né? Então, por isso que falar sobre esse psicoterapeuta, que é Jesus,
é muito importante, porque tem momentos em que a gente acha que está sozinho, que está abandonado, que ninguém nos ama, ninguém nos quer, e, na verdade, desculpa, deixa eu só abaixar aqui, e, na verdade, quer dizer, isso não é verdade. Né? Nós estamos, sim, sendo muito amparados, muito amados, né? O tempo inteiro. Outra coisa que Joana de Ângeles vai nos falar aqui, ela diz assim, um instrutor incomparável, não existe não existe outro. Acima dele, com certeza, só Deus. Mas Jesus, conforme diz lá na questão 625, qual modelo? É um modelo, né, que a humanidade pode seguir, Jesus. Só essa palavra, Jesus. E ele, aqui ela continua, que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite. Porque se nós pararmos e observarmos toda essa trajetória do mestre amado, todas as mensagens, todos os exemplos, todos os ensinamentos que ele nos trouxe, ela penetra dentro de nós. Mas muitas vezes parece que a gente fica como que anestesiado e não consegue perceber que essa mensagem está dentro de nós e que precisamos fazer um movimento. E aí me fez lembrar, há muito tempo eu escutei uma história de um quadro que foi pintado, né, Jesus na porta, né, de uma certa casa, alguma coisa assim, e um crítico de arte conhecidíssimo, tal, né, falou assim, mas essa porta não tem maçaneta. Aí o pintor, né, virou e falou assim, não, mas Jesus não abre a porta, ele toca na porta. Quem tem que abrir somos nós. Né? Quer dizer, então, a gente percebe, né, quando ele fala que, né, esse companheiro, ele diz companheiro paciente e generoso. O melhor companheiro que esse, paciente e generoso. Ontem eu fico pensando que ele deve ter, coitado, acho que ele usou toda a paciência, então vai ter que esperar um tempinho para ele renovar essa paciência comigo, né? Porque, pelo amor de Deus, sabe? Então, esse paciente, como ela coloca, um companheiro paciente, generoso, melhor que isso, da gente ter um companheiro paciente, generoso, junto a nós, no momento que a gente, às vezes, acha assim, que a gente está tão combalido, está tão triste, tão acabrunhado, e ele só está à porta do nosso coração, esperando que a gente abra. Porque ele não vai abrir. Nós que vamos abrir a porta para ele. Porque ele está à porta do coração de várias pessoas. Né? E aqui ela continua dizendo, o mestre vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. E é verdade, ele vivenciou todos os ensinamentos, todas as informações. Ele foi sempre suave nas suas palavras, ele foi sempre amigo, ele foi sempre aquele companheiro. Ele chorou quando da morte de Lázaro, né? Ele sorria, porque muitas vezes, muitos ainda querem ver esse Cristo na cruz, mas não pode ser mais esse Cristo na cruz. Ele precisa ser descrucificado. Nós precisamos tirá-lo dali. Mas nós, no meu coração, né? Então, mas eu oro a ele. Não, ele não é cruz. Aquilo foi apenas um símbolo, um momento de injustiça dos fariseus e de muitos que conheciam, que tinham o conhecimento, né? ouviram, mas não elaboraram. Né? E ela continua aqui no segundo parágrafo, alguns eu vou pegando, que eu achei bem interessante, como ela diz assim, jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. Ele jamais temeu. E olha que não foi fácil, né? Foi muito difícil, porque aqueles que lá estavam, que podíamos ser nós também, éramos muito rebeldes, né?
No dia que ele entra, acho que é no dia de Ramos, que ele entra na cidade, né? No burrinho, todos aplaudindo, todos, aquela felicidade, aquela toda, foi a mesma turba que estava lá na crucificação dele, com certeza, como diz, jogando pedra na cruz. Por isso que às vezes eu falo que, como joguei pedra na cruz, né? E quer dizer, e até tem para ficar uma coisa assim, tem até uma historinha muito engraçada, diz que o burrinho, né, que Jesus entra com o burrinho, e que o burrinho achou, né, quando ele chegou, todo mundo batendo palma, aquelas ramos e tal, e o burrinho ficou feliz da vida, porque ele, quando chegou lá, ele achou que todos estavam batendo palma para ele, para o burrinho, mas não era para o burrinho. E assim, muitas vezes, somos nós, às vezes a gente é aquele burrinho. Não, não é para você, não. É para você aprender, era para Jesus. O burrinho era apenas ali, que estava ali servindo, graças a Deus, tinha um burrinho para levá-lo. Mas, muitas vezes, a gente é esse burrinho, que a gente acha que, não, eu estou fazendo tudo maravilhoso, tudo bacana, é isso mesmo, eu estou pensando, é dessa forma, eu vou lá. Só que não é. Porque Jesus era simples, companheiro, amigo, paciente e generoso. Podemos dizer assim, mas como é que eu posso ser generosa? Gente, mas tem tanta gente aí fazendo tanta coisa errada, tanto assim. Se eu for generosa, aí vou achar que eu sou boba. Não, não importa o que o outro está fazendo, importa o que você está fazendo. Porque, no final, sempre, isso me marcou muito, essa passagem, essa mensagem da Madre Teresa de Calcutá, no final, será sempre entre o próximo e Deus, nunca entre o próximo e nós. Então, eu faço a minha parte. Se o outro não é generoso, paciência. Eu vou trabalhar a generosidade, a solidariedade, exatamente porque é chegado um momento que a gente tem que começar a pensar o seguinte: eu vou continuar sempre neste planeta, não quero mudar. Não, eu quero ir para a regeneração. Não está fazendo. Por um lado faz uma grande coisa, mas não é o nosso propósito. O nosso propósito é o quê? O mundo ditoso. Regeneração é para quebrar o nosso galinho. Né? É uma melhoria, uma coisa, melhora um pouquinho, mas ainda vai ter muitas aquelas coisas todas. Né? Mas o nosso propósito maior é chegar a esse mundo ditoso. E aí, como ele diz aqui, a sombra coletiva, eu boto a sombra, né? Porque aquela época de Jesus, nossa mãe, é que nem a história dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, só voltou 2. Os outros devem estar andando até hoje, né? Nem para voltar, nem para agradecer. E é o que muitas vezes a gente faz, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim: poxa, mas eu rezo tanto, eu oro tanto, e só dá coisa errada na minha vida, só vem problema, só vem isso. Ué, e não é para ter? Né? E quem disse que esse mundo é um parque de diversões? Né? E eu falo para vocês que estar fazendo esse estudo hoje, para mim, está sendo maravilhoso, porque eu vou tentar apagar o ontem, que é difícil. Né? Passar uma borrachinha, mas mesmo assim, aquela borracha, quer queira, quer não, né? Fica a marca, né? Entende? É que nem aquela história que conta que um menino muito rebelde, e o pai chegou em casa injuriado, o pai falou para ele assim: olha, a cada malcriação sua, você prega um prego na tábua. E ele chegou um momento que a tábua estava cheia de prego. E aí ele falou para o pai: pai, eu quero mudar, não sei o quê. Tá, tudo bem, meu filho. Então, a cada ação boa, você tira um prego. Aí ele fez várias ações boas, mas só que ele ficou muito triste. Falou: pai, a tábua está toda marcada. Ele falou: eu sei, meu filho, é assim, né? Você faz, a gente marca, né? Não tem como. É você, com esses equívocos, aprender a se tornar um ser melhor. Mas algum erro que a gente cometa e que fira o outro vai ficar marcado. Então, hoje, estarmos nesse momento, nesse planeta, nesse momento em que estamos vivendo grandes desafios, essa pandemia, essa coisa toda, não é causa,
é colheita. Hoje é consequência. Não sabemos como foi lá atrás. Temos uma vaga ideia como foi lá atrás. Hoje a gente só está fazendo o quê? Essa colheita. E aí continua dizendo aqui, no outro parágrafo, ela fala assim: profundamente conhecedor da natureza humana, que se desvelava ao olhar percussiente e penetrante, utilizava de linguagem correspondente ao grau, à necessidade do interlocutor. Se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, não tem nada, aquela coisa assim, rebuscada dos filósofos, nada. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Simples. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram. E assim a gente vai vendo que as mensagens do mestre, ela vinha na simplicidade. Aí eu me lembro muito uma vez, acho que foi num estudo que a Rose fez, que ela falou assim que, graças a Deus, né, não foi com essas palavras, que eu não me lembro bem como é que foi, mas ela falou assim, a única coisa que os homens não conseguiram como que mexer, mudar, foram as parábolas, os ensinamentos dele através das parábolas, né? Então, e que hoje a gente pega essas parábolas e a gente pode, era como Jesus já souber, falar assim, olha, que esse povo com certeza vão mexer aqui, mexer lá, e vem as traduções, e diz isso, e diz aquilo. Vou colocar as parábolas, que no meio das parábolas já insiro ali o que eu quero falar, eu quero ver esse povo mudar isso daí, né? E aí, às vezes inventa algumas coisas, né? Mas aí a gente deixa, porque não tem problema, não faz parte, né? Mas, como diz aqui, o que ele recorria? Ele recorria a imagens, às coisas simples. Eu achei tão bonito quando ela coloca assim: tanto recorreria às imagens simples e cativantes das redes do mar, dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira e das varas. Então, os intelectuais da época olhavam assim: do mar, não deve ter nada demais nessas parábolas aí, não. Vamos deixar as parábolas aí. Graças a Deus que deixaram, né? Porque hoje a gente vê que, com a chave do Espiritismo, passamos a compreender melhor os ensinamentos e as parábolas do Cristo. Graças a Deus que a gente teve e está tendo essa oportunidade, né? Aí, continuando, ela vai, no outro parágrafo, ela diz assim: consciente da revolução que deveria provocar nos espíritos humanos, considerava a todos dignos do contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e fincando os alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. Ele foi um revolucionário, sim. Ele sabia que todos eram dignos desse contato. O que a gente, infelizmente, vê em algumas religiões, e depois que veio o catolicismo, essas coisas todas mudaram as coisas, tanto é que fazia a missa em latim. Eu não sei, as pessoas iam para a igreja, falavam em latim, ninguém falava latim. E há pouco tempo teve um padre que falou que tinha que voltar ao latim. Eu falei, mas para que voltar ao latim? Se falando português já não se entende direito, imagine falando latim. Né? É uma coisa assim que meio estrambólica, né? Se você fala que aquela coisa não está, eu vou falar latim para quê? É uma coisa assim, parece que as pessoas querem voltar naquilo, né? Lá atrás. E às vezes coloca as palavras mais difíceis, de difícil entendimento, essa coisa toda, né? Ele falava naquela linguagem sublime. E às vezes ele não precisava nem falar. Só o olhar dele já dizia tudo, né? E aí ela continua falando assim: em Jericó, acompanhado por uma turba multa, que se disputava a aproximar-se dele entre empurrões e xingamentos, um cego bradou misericórdia, temendo perder a oportunidade incomum. E, apesar dos obstáculos que o impediam de acercar-se, foi atendido. Por quê? Todos somos atendidos dentro daquilo que nos é possível ser atendido. Às vezes, a gente quer que aquela dor não aconteça na nossa vida, que aquele problema não passe na nossa vida,
mas se faz e se, com toda certeza, assumimos, acordamos isso, vai acontecer. Agora, o que eu posso pedir? Jesus me dá força, né? Ela é exatamente a atitude correta a ser feita, que eu deveria ter feito até ontem, né, sobre isso, né? Mas não, preferi mais assim, aí chora daqui e chora dali e vai, é uma coisa, né? Às vezes eu falo assim, às vezes eu tinha que ter nascido para ficar no teatro, porque eu vou te contar. Mas é bom porque você vai se fortalecendo e você vai ouvindo tantas pessoas o que os amigos espirituais vão usando, falam assim, ó, fala para presta atenção, não sei o quê, tá? Quer dizer, então a gente vai trabalhando isso em nós. E aí, vale pensar nesse mestre que Joana de Ângeles traz para nós, onde ele diz, ela fala que os vários contatos que ele teve com as pessoas que iam buscá-lo, que iam auxiliá-lo, até com os invisíveis, quando ela diz aqui, ele está atravessando um cemitério em Gadara, aí ele foi chamado nominalmente por uma legião de espíritos infelizes e confabulou com eles. Né? Essa passagem é muito legal, porque é quando o diálogo de Jesus com esse grupo, com essa legião, né? Ele se chama legião, e ele fala: o que queres tu comigo, Senhor? E Jesus pergunta: qual o seu nome? Somos legião, porque somos muitos. Né? E naquela serenidade dele, consegue, como ela fala aqui, né? Consegue auxiliar aquele companheiro que estava atravessando aqueles problemas, um problema de alienação pela obsessão. E vai falando também sobre um sacerdote mesquinho que desejou experimentá-lo, muitos desejavam experimentá-lo, né? Interrogando o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. E essa passagem também, ela tem uma continuidade num livro da Amélia Rodrigues, né? Sobre o jovem, como que eu faço? Não entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala para ele: mas eu conheço toda a lei, não sei o que tal, então vá, venda tudo e me siga. Aí vender tudo já ficou difícil, né? E eu acho até que hoje em dia, se Jesus viesse e falasse para a gente vender tudo, a gente também ficaria meio lá, meio cá, né? Acho que a gente não venderia muita coisa, não. Como umas pessoas falam: o Jesus tinha que voltar de novo, Jesus tinha que estar aqui no meio de nós de novo. Ele está. Ele está, espiritualmente falando. Ninguém dá bola, fisicamente, então, que não ia. A primeira coisa que ia procurar logo no hospital, falar que, olha só, um alienado mental, porque se já o consideravam assim antigamente, achavam que ele era como que não queria trabalhar pela própria família, né? Não queria trabalhar, queria só andar lá, ficar andando, como se só andando. Quer dizer, é porque não conhece a história, é porque não sabe a história, não sabe que nós tivemos a bênção de ter entre nós o governador do nosso planeta. Que bênção, né? Mas aí, continuando, aí tem aquela relação dele com Nicodemos, que o Nicodemos era um rabino, doutor da lei, e ele fica assim: mas como renascer? Eu vou entrar de novo no ventre de uma mulher, tal. Não era isso, né? Eu acho aqui não diz, mas acho tão legal quando Jesus fala assim: mas você é mestre da lei e não sabe sobre isso, né? Com que, oi, acorda, você não sabe sobre isso? E aí a gente para e pensa assim, né? O que é a minha reencarnação? Como é que ela está sendo a minha reencarnação aqui? Né? Esse meu renascimento. Eu já vivi várias vezes, vou viver várias vezes, mas hoje, como é que está sendo esse renascimento? Né? E ela continua dizendo aqui, um outro que eu destaquei, que ela fala assim: no processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser
aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao longo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, anteposando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. Então, nesse processo de crescimento moral, que é a reencarnação, ela nos possibilita exatamente obter, aprimorar os conteúdos íntimos. Então, a nossa reencarnação, por isso que eu falo, toda vez que eu acordo, eu vou dormir, alguma coisa assim, parece agradecer, gratidão por esta reencarnação. Ah, mas a minha reencarnação eu queria que fosse diferente. Não, é essa que você merece. É essa que você fez por conquistar. E uma conquista árdua. Se muitas vezes pisou nas pedras, você sabia que estava pisando nas pedras. Em momento algum, pensou, será que não seria bom eu pisar na relva? Mas para pisar na relva, eu teria que me transformar, modificar, trabalhar esse homem velho que está dentro da gente, e que às vezes, quando você vê, é ele que está comandando, de novo. Aí eu falo, olha, aí nem o anjo da guarda, porque fala assim, não é possível. Tem que ter paciência mesmo. E o que é interessante, o que é bom, é que a gente tem que começar a fazer treinamento, né? Principalmente agora, porque um dia também seremos anjos da guarda. Então, pelo menos, se a gente tiver né, assim, tipo assim, será que eu não posso escolher, não? De repente, vai que a gente pode escolher, né? Por que não? Né? Mas no fundo, não vai escolher, não. A gente vai, de repente, como eu paro e penso no meu anjo da guarda, eu falo assim, meu Deus do céu, como eu dou trabalho, gente. Bicho, mas não gosto nem de lembrar disso, mas é muito trabalho mesmo, sabe? E aí ela continua aqui. Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalhar os valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e transformações a que se submete. Então, a cada momento, o ser psicológico se renova. Nós pararmos e olharmos o seguinte, caramba, que bom. Eu sei que hoje eu encontro algumas dificuldades, principalmente em trabalhar a minha ansiedade, né? Eu ainda encontro essa dificuldade, trabalhar, às vezes, a humildade, mas a gente sabe que a gente está num processo. E quando a gente detecta que a gente tem dificuldades em alguns campos, é aonde realmente a gente tem que investir ali a nossa energia de amor. É aonde a gente tem que, muitas vezes, pedir ao Pai amado que nos auxilie, que nos ajude, Senhor. Olha como está difícil deixar ansiosa. Olha, e toma floral, e toma isso, e toma aquilo, mas se eu não mudar, assim, não é tentar, não, esse verbo não é tentar, não. Mas se eu não empregar força para modificar interiormente, pode ser litros de floral, litros de Rivotril, litros de não sei de quê. Se eu não quiser, não vai adiantar. Então, é melhor eu fazer o quê? Eu começar a trabalhar essas várias camadas que eu tenho. Mas eu queria trabalhar tudo. Não vai conseguir, não. Olha, se eu conseguir trabalhar a minha ansiedade nessa reencarnação, eu já estou, acho que até bem felizinha. Lógico que tem outras coisas que também vai ser bom, né? Porque às vezes a pessoa, eu quero trabalhar minha humildade, eu quero trabalhar a generosidade, eu quero trabalhar... Gente, nós somos um espírito de história, de um passado que só Jesus sabe. E Deus também. O anjo da guarda também sabe, né? Então, eu achar que eu vou resolver tudo agora, trabalhar todos esses momentos agora, não vou. Mas se eu trabalhar
nossa, já é uma vitória. Se eu trabalhar mais de um, ótimo. Muitos conseguem trabalhar tudo isso daí e sair, ó, direto, sem passar pelo mundo de regeneração. Que bom! Mas, muitas vezes, a gente precisa trabalhar para se libertar dessa sombra. Não que a sombra faça mal a gente, não. Às vezes a sombra é importante, mas temos que parar e pensar o seguinte: de quanto de sombra eu sou há milênios? Quanto de sombra eu ainda quero continuar mais para frente? Então, eu preciso ir trabalhando essa questão da sombra em torno de mim. Aí, indo mais à frente, né, quando ela vai falar aqui, muito dos distúrbios psicóticos e neuróticos superficiais ou profundos estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultra delicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refúgios do ser, ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade da terapia moral. Então, muitos desses distúrbios psicóticos, neuróticos, ainda estão situados nas nossas estruturas vibracionais, que precisam ser trabalhadas. Por isso que eu falei anteriormente, nós somos espíritos milenares. Nós não sabemos o que fomos antes. Graças a Deus, é bom não saber. Porque será que a gente conseguiria viver com isso hoje? Né? Provavelmente que não. Tá? E aí, conforme ela fala aqui, terapia moral. A terapia moral é para todas as enfermidades, para tudo. É a terapia moral, é trabalhar essa moral nossa que precisa ser trabalhada. É eu olhar para dentro de mim e falar assim, você é uma pessoa egoísta ainda. E eu trabalhar o egoísmo. Você é uma pessoa raivosa ainda. E eu trabalhar essa raiva. Porque hoje quem fala é a ciência. A doutrina espírita, mas hoje quem fala é a ciência. Raiva mata. Raiva te leva para problemas muito sérios. Aquela coisa assim, eu não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. Bem, morrer você vai morrer. Não adianta. Agora, perdoar, um dia você vai perdoar. Vai demorar, se tiver que demorar 1000 anos, vão ser 1000 anos. 2000 anos, 2000 anos, que não importa, né? Outro parágrafo, ela diz, Jesus, homem, que nunca se reencarnara antes na Terra, apresenta-nos como o ser integrado, que houvera adquirido conhecimento e amor, e viera experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir, na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que se hospedava. E aí, a gente lendo isso aqui, refletindo, gente, se Jesus não tinha pecado nenhum, veio para cá, sofreu essas provações e ultrajes, imagine a gente, que tem uns pecadinhos, assim, leves pecadinhos, né? Mas, é claro, esse mundo que nós estamos é uma escola correcional, pronto, é uma escola correcional. Então, não tem como a gente chegar e falar assim, mas eu queria tanto estar num mundo assim, florido, com relva macia, tal, aquela coisa toda, não sei o quê. Claro, faz por onde. Talvez você encontre um mundo florido, com relva macia, mas aqui agora, não. Aqui agora, algumas estradas com pedras pontudas, e você descalço. Então, é isso. E aí, a gente descobre que isso é o melhor que a gente precisava. E o difícil, né, o mais complicado, vai ser se eu descobrir isso quando eu retornar. Aí eu olhar e falar assim, mas era só isso que eu tinha que fazer? Era. Você só tinha que fazer isso, mais nada. Mas eu pensei
pensou nada, que no fundo a gente sabe o que está fazendo, né? Mas eu pensei que não, era só isso, né? Então, realmente, um mundo assim de relva macia, de andar nas nuvens, não, não, ainda não. A gente ainda não está nesse patamar, não, sabe? A gente ainda precisa, e precisa muito, mas é o melhor para nós, o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa transformação moral, o melhor para começarmos a tirar essas sombras que a gente vem trazendo há centenas e milhares de anos, né? E se o mestre, que não tinha nada a ver, passou por isso, nós estamos passando e temos que agradecer essa grande oportunidade, né? E olha que ele sofreu realmente ultrajes e provações. Foi traído, não foi entendido, conviveu ali com os apóstolos, eles conviveram com o Mestre Jesus. Gente, a gente para e fala, nossa, mãe, não entenderam. Pedro falou que morreria por ele. Ele diz a Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Não, Senhor. E fez. Pedro depois chorou arrependido. Judas o traiu, mas o traiu por achar que o governo do Cristo era um governo bélico, era da força. Toma, Senhor, aqui nós fizemos, nós matamos, toma. E não era. E não era nada disso, né? Continuando aqui, ela diz assim, esse em Jesus, perfeitamente ao alcance do entendimento humano de todos os tempos, tornou-se o protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo em que, atraente, arrasta para seu filho todos aqueles que se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que ele lhes brinda. Isso aqui é bom para a gente refletir, porque tem muitos seguindo ídolos com pés de barro. O meu ídolo é fulano de tal. Meu ídolo... E, às vezes, é tão raro da gente ver, eu quase não ver, o meu ídolo é Jesus. Quando não, às vezes, mais é por uma propaganda, alguma coisa assim. Mas, sabe, às vezes, até numa conversa entre amigos, assim, para quanto alguns sentem dificuldade de falar a palavra, Jesus é o modelo a ser seguido, né? E às vezes acham que o modelo a ser seguido é aqueles que estão jogando lá no Paris Saint-Germain, lá no Bayern de Munique, lá não sei aonde, aquele cantor sertanejo que ganha muito dinheiro, ou aquela modelo maravilhosa, aquele astro de Hollywood, o astro da TV, tal, aquela coisa toda. Quanto engano, quando ela diz para nós, né, esse homem Jesus, perfeitamente ao alcance do entendimento humano, de todos os tempos, ele está ao alcance do entendimento humano, se nós quisermos entendê-lo, se nós quisermos seguir os seus exemplos. Às vezes, como tem uma canção, às vezes no silêncio da noite, né, a gente ter essa conversa muito assim, muito pessoal, muito íntima com o Mestre Jesus. Eu tenho aprendido muito isso morando sozinha hoje, estar sempre conversando. Apesar que eu converso com os gatos, converso com a geladeira, com a porta, com o que for, né? Mas quando eu estou naquele meu momento assim, paz, aí eu começo a fazer uma DR, às vezes com Deus, às vezes com Jesus, né? E é muito interessante que eu falo e eu tenho certeza que eu tenho as respostas. Só que eu tenho que apurar melhor a minha audição, sabe? Porque a resposta vem. Ela pode vir, a resposta, numa reunião que a gente está aqui e alguém fala uma palavra, a Rose lê uma mensagem, né? Refazimento, se não me engano, do Val Lopes, né? Aí alguém fala alguma coisa, eu leio alguma coisa aqui, e isso vai fazendo com que o quê? É a resposta
que a gente busca, né? E ela terminando, já está faltando 5 minutinhos, né? Não, eu penso que hoje é quarta, né, Denise? Que hoje é quarta e a gente passa da hora. Aí ela diz assim: esse Jesus, homem, desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem, na condição de miragem, de ser mitológico, impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um aliado do homem e da mulher, aflitos da estrada do progresso. Gente, que coisa linda que ela diz. Vou até repetir. Esse Jesus homem, desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje, como ontem, na condição de miragem. Quer dizer, olha só que interessante, né? De ser mitológico, impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um aliado do homem e da mulher, aflitos da estrada do progresso. Então, nós que estamos nessa estrada do progresso, nós temos um ser que é real. Não é mitológico, não é um ser, não é uma miragem, mas é um aliado. E é o nosso aliado mais sincero, o nosso maior aliado. Aquele que nos ouve profundamente e que nos fala pelos fios invisíveis do coração e que nos convida sempre a segui-lo, simplesmente a segui-lo, né? E aí ela termina, né, dizendo assim: libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. Ela foi maravilhosa nesse final, quando ela fala: libertador de consciência, propõe que cada um supere a própria sombra. Quando ela nos coloca isso, ela está nos dizendo que nós temos condições de superar a própria sombra. E como continua, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, que possamos aproveitar, né, esses momentos que estamos vivendo nesta nossa reencarnação, neste 2021, nesta nossa vida, para trabalharmos exatamente a nossa sombra, para sermos, como ela falou aqui, né, nascermos de novo, limparmos-nos dessas mazelas, eu olhar a minha reencarnação e abençoá-la, mas eu fazer desta reencarnação a melhor reencarnação minha. Está sendo a melhor, com toda certeza, mesmo com todas as dificuldades, com todos os embates, com todos os obstáculos, com toda aquela ansiedade, está sendo a melhor reencarnação. E cabe a nós, realmente, seguir este modelo e guia. É segui-lo. Não é eu falar para o outro: siga Jesus. Não, segue você. Você segue. E quando você segue, você exemplifica também, né? Mas não é fácil, é que ele pede isso, ele pede. Muita gente, às vezes, fala assim: o evangelho é tão complicado, ter que perdoar 70 vezes 7. Imagina, como é que eu vou perdoar 70 vezes 7 alguém que fez um mal para a minha família, que não sei o quê, e vai lá, cria uma série de barreiras em cima disso, né? E aí a gente para e fala assim: é melhor. É melhor perdoar, sim. É melhor amar, sim. É melhor ser caridoso. É melhor nós começarmos a fazer o que temos que fazer agora, liberarmos-nos dessas sombras, conforme Joana coloca, e saber que junto a nós há um mestre amoroso, amigo, irmão. E às vezes eu até falo assim, eu vejo como um pai. Porque às vezes tem isso, né? Às vezes os irmãos mais velhos, tal, aquela coisa toda, né? Numa família grande, acaba sendo pai, né? Daquela, né?
na minha concepção, evidentemente, mas, acima de tudo, eu peço a Jesus amado que abençoe a cada um de nós que aqui estamos, o lar de cada um de nós, né? Que nos dê força, coragem, perseverança e entender que tudo passa. E isso também vai passar. E eu estou falando para mim também, tá? Tudo passa. Vai passar, sim. Agora, não deixar de segui-lo e nem deixar de colocá-lo dentro de nós. Aquela porta que está naquela gravura, que ele está à porta, ela abre por dentro. Vamos abrir a porta. Deixar Jesus entrar. Ele vai ser a nossa melhor companhia. Muita paz a todos. Agradecemos a Rosângela pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Com certeza nos tocou muito, e esses 2 últimos parágrafos desse texto são maravilhosos, né? Eu até marquei aqui para a gente reler novamente, porque são maravilhosos. Realmente uma grande lição que essa grande amiga Joana de Ângeles nos trouxe sobre Jesus. Então, que ele nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre. Vamos pedir agora a nossa irmã Iraci para fazer a nossa prece de agradecimento. Iraci, você pode fazer, por favor? Boa noite a todos. Estamos no final da palestra, mas só agora que nós estamos dando boa noite, que eu estou dando boa noite a todos vocês. Foi um encontro muito bom, muito proveitoso. Obrigada, Rosângela, e obrigada, Rose, com a permissão de nosso Mestre Jesus, que nos proporcionou, nos permitiu mais esse momento de ensino, de estudo, de aprendizado. Então, nós vamos agradecer a você, mestre querido, por mais esse momento, por tudo de bom, de maravilhoso, que você deixou para a gente na sua passagem pelo planeta. Essa aqui é a verdade. Foram lindos ensinamentos que depois foram trazidos por seus apóstolos, reafirmados por seus apóstolos, e mais tarde por Allan Kardec, e que nós todos podemos aproveitar, mestre, em nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de alegria, de momentos com as nossas famílias. Nós temos que sempre aproveitar, mestre, todos esses momentos bons, essas coisas, sabe? Esse negócio de perdoar, quando você fala perdoar 7 vezes 70 significa, para mim, perdoar sempre. A gente não tem que perdoar 1 ou 2 vezes, perdoar sempre. O perdão tem que ser constante na nossa caminhada. Então, mestre querido, mais uma vez, todos nós aqui presentes, agradecemos por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso, curto, mas muito bem aproveitado. Obrigada, mestre. Deus abençoe a todos e permita, Senhor, que todos nós possamos ter uma noite tranquila, de paz, de descanso. E é para amanhã começarmos novamente mais um dia de luta, uma luta que está sempre amparada pelo seu amor e pela sua proteção constante. Obrigada, mestre. Nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Iraci por suas palavras. Então, meus amigos, estamos encerrando aqui os nossos estudos do dia de hoje. Agradeço a Rosângela novamente a disponibilidade de estar conosco. E, um beijo no coração de todos. Que a noite seja abençoada. Que Jesus esteja sempre conosco. Obrigada, os amigos espirituais. Obrigada. Olha, tchau, gente. Amanhã, 18h30, teremos aí
o nosso Evangelho. Estaremos aqui amanhã. Teremos a estreia às 16h15 do nosso curso sobre as epístolas de Paulo. 4h15 da tarde, no sábado, a primeira aula, tá bom? Tchau para todos vocês. Tchau. Beijo a todos. Obrigada, Rosângela. Foi ótimo. Ana Constantino, Carmen, Rosângela. Um beijo para todos, tá bom? Um abraço aí do seu Valdir. Obrigada. Um abraço para todos. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã. Eliane também, um abraço para todos.